Fala, torcida tricolor, novamente aqui no CT Pedro Antônio Ribeiro, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Hoje a gente vai entrevistar o diretor de futebol do Fluminense, Alexandre Torres, que está fazendo um trabalho em conjunto com o técnico Abel Braga, com Marcelo Teixeira e com Fernando Veiga. Então, Torres, qual é a sua avaliação nesses 6, 7 meses aí de trabalho até o momento aqui? Olha, a avaliação é positiva. Eu acho que o Fluminense superou um pouco as expectativas, né? Tem um lado que todo mundo aí, os torcedores do Fluminense, tanto quanto os profissionais, sentiram que foi a perda do título carioca, da maneira que foi. Mas o time, por outro lado, conseguiu lançar alguns jogadores novos, né? E recuperar alguns outros que estavam aí em descrédito, tanto no Fluminense quanto no mercado. E o trabalho, acho que até o momento tem sido positivo. Sempre, né, eu gosto de dizer, eu sou aquele cara que nunca acha que está tudo bem, nem acha que está tudo mal. Sempre pode melhorar um pouquinho e a gente vai, aos poucos, né, tentando, dentro das nossas possibilidades, adicionar alguma coisa aí ao trabalho para que o time consiga aí os objetivos. A utilização de tantos jovens das categorias de base do Fluminense, ela se dá por uma necessidade ou é um projeto de gestão? Não, na verdade, no momento é por necessidade. Eu acho que o clube fez investimentos aí no passado, né? Principalmente, né, durante o ano passado, contratou vários jogadores. Alguns conseguiram se adaptar, né, ao pensamento do Abel, ao que o time está se propondo. Outros não conseguiram. Tivemos que lançar alguns jogadores aí, acho que até prematuramente, mas a maioria dos jogadores que foram lançados deram conta, mostraram um bom nível, tiveram boa participação e a gente espera que eles continuem aí respondendo bem ao que o Abel está pedindo, ao que o time necessita, mas sem pressionar demais esses jogadores que são muito jovens e podem ainda dar muito frutos ao clube. O Fluminense tentou recentemente, sem sucesso, a contratação do lateral esquerdo Marlon e do volante do Grêmio, Jailson. O clube busca atletas ainda para essa posição ou vai manter a política de fortalecimento através de jogadores ou da base ou que pertencem ao Fluminense que estão emprestados a outros clubes ou jogadores advindos do Samorim? Olha, como eu falei no início do ano, a gente está sempre observando o mercado, sempre observando jogadores interessantes. Hoje não é segredo, já foi dito aí pela presidência do clube, o time atravessa um momento financeiro delicado, o clube, né, o Fluminense atravessa um momento financeiro delicado, mas a gente está sempre observando. É lógico que devido a esses problemas, não dá para a gente entrar no mercado, disputar jogadores, pagar salários altos ou comprar, pagar transferências. Então a gente tem que observar algumas coisas e ver se o jogador que está vindo aqui, ele ainda pode, no futuro, né, numa futura negociação, a gente conseguir ainda lucro com esses jogadores. Isso aí tem que ser uma coisa muito criteriosa. O Fluminense não está no momento de arriscar muito, não pode cometer erros com transações que de repente vai ser difícil até no futuro de honrar. Então acho que a gente está sendo bastante criterioso. Como no caso desses dois jogadores, foi apenas uma consulta. Foi um momento ali que o clube estava necessitando de posição com as contusões do Sornosa, do Luiz Fernando, do Wendel. E a gente estava precisando buscar um reforço no meio de campo, mas um jogador que realmente viesse e pudesse jogar num bom nível, já pudesse vestir a camisa de um time grande, eu não senti muito. Infelizmente a gente não conseguiu concretizar essas negociações, mas a gente continua aí buscando observar se tiver alguma oportunidade boa que vá agregar valor ao time do Fluminense, a gente vai
vai continuar tentando. No início do ano surgiu a especulação, algumas informações de que o Flamengo teria oferecido o Cuejá pelo Marco Júnior. Isso realmente aconteceu e por que que não houve negócio? Não foi do interesse da diretoria do Fluminense? Não houve essa conversa. No início do ano houve uma consulta sobre a situação do Cuejá no Flamengo, mas foi um assunto que não evoluiu, não foi adiante. O Flamengo não tinha interesse em se desfazer do jogador naquele momento, então o assunto morreu rapidamente. Caso o Fluminense venha a contratar jogadores, tem um perfil já definido, ou seja, vai ser um jogador que atue no Brasil, vai ser um jogador que atue em clube de Série B, vocês estão monitorando o mercado sul-americano, existe um perfil de atletas para chegar ao Fluminense ou vocês vão avaliar cada situação de maneira individual? A gente vai analisar a situação, cada situação no momento próprio de avaliar. Por exemplo, agora nós já temos 9 rodadas no Campeonato Brasileiro. A maioria dos jogadores interessantes e com nível para jogar no Fluminense, a grande maioria já completou os jogos nas suas equipes. Mas sempre tem um ou outro ali que a gente está estudando. É lógico que à medida que o campeonato vai avançando e o Fluminense está numa boa colocação, está na colocação aí de Libertadores, os rivais também vão endurecendo o jogo, né? Ninguém quer fortalecer o time de ninguém. Então a gente vai procurar com cuidado, com critério. Tem jogadores nossos também que interessam a outros times. Então a gente vai avaliar tudo com muito critério. É importante o jogador chegar com boas condições de jogo, né? Já ter jogado um pouco, né, por seu time recentemente, o jogador chegar com ritmo de jogo, né, um mínimo de ritmo, e também que seja um jogador que não vá sentir o peso de jogar num time grande como é o Fluminense. Acho que isso tudo a gente tem que avaliar. Pode ser que também a gente veja alguma oportunidade de jogadores de Série B, que já é um outro processo. Tem que ser um jogador que a gente veja futuro, né? Não um jogador para chegar e no final do ano já está arrumando as malas, mas um jogador para ter uma carreira aqui no Fluminense. E isso aí a gente não pode se precipitar, porque é uma outra forma de jogar, uma outra dinâmica, Série A e Série B. Então a gente tem que avaliar com bastante cuidado, com bastante critério e ver se o jogador realmente vai conseguir chegar aqui no Fluminense e agregar valor ao nosso time. Muita gente ainda não entende direito a estrutura do departamento de futebol do Fluminense a partir da gestão do presidente Pedro Abad. Queria que você explicasse como é que funciona exatamente quem contrata, quem negocia, se você participa das negociações, se você indica, qual é o papel do Marcelo Teixeira e qual é o papel do Fernando Veiga. Sim, explicar como é que funciona essa triangulação. Olha, o Fernando Veiga é o nosso vice-presidente de futebol. Ele é o responsável, né, pelo futebol profissional. Tem um cargo de diretoria, né, que é mais próximo ao presidente. Tem o Marcelo Teixeira, juntamente comigo, nós somos profissionais. O Marcelo é mais ligado à base, né, ao projeto que o Fluminense tem lá, o Chamorim. E eu fico no dia a dia aqui do profissional, tenho várias atribuições aqui, o departamento médico, com a assessoria de imprensa, com relacionamento aí com os jogadores, com a comissão técnica, e dou meu palpite sobre a contratação de jogadores. Todos desse grupo, inclusive e principalmente o Abel, indicam jogadores, a gente discute, avalia tecnicamente e tudo que eu falei anteriormente sobre a contratação de jogadores, e na hora de decidir tem outras pessoas que também têm que atuar nisso, que é o departamento financeiro, o presidente do clube, que dá a palavra final, mas a nossa função aqui é
basicamente alimentar, né, esses grupos aí com informações técnicas e pensamento, a filosofia de trabalho do futebol, da parte tática, da parte técnica dos jogadores e discutir aí com a diretoria, com os profissionais da área, qual a melhor solução dentro das nossas possibilidades.